Olá pessoal, já vimos diagnóstico, já vimos sintomas, pontos de dor, definição e agora? O que nós vamos fazer? Vamos para o tratamento, né? Por quê? Porque a pessoa está com limitação, está com dor, está com restrição. Então a primeira coisa que ela quer é o quê? Quero me livrar desses sintomas, quero me livrar desse desconforto, dessa dor. Então por isso hoje eu convidei a Aline, ela que é farmacêutica, para falar um pouco sobre o tratamento farmacológico. Ela é criadora da página Fibromialgia Dor Diária, porque ela também é portadora do diagnóstico de fibromialgia. Ela também passou e passa por essa luta. Então, nada melhor do que uma pessoa que tem a fibromialgia, que entende a dor que você sente, a dor que você passa, para falar um pouquinho pra gente, né? Quais são os medicamentos, o que esses medicamentos podem trazer de indicação, de contraindicação, de reação. Vamos aproveitar o vídeo. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para você ser avisado de todos os vídeos que vão ser postos sobre o tratamento. Isso é muito importante. Olá, eu sou a Aline, do canal Fibromialgia Dor Diária. Eu sou farmacêutica e sou doutoranda em Ciências para a Saúde pela Universidade Federal Fluminense. A pedidos da Gleice pelo Fevereiro Roxo, eu vim aqui para gravar esse vídeo e falar um pouquinho do tratamento farmacológico. Eu tenho fibromialgia, além de estudar a fibromialgia, e eu gosto muito de conversar sobre esse assunto. Acho que o medicamento é um assunto que sempre deve ser conversado. Então, como é feito o tratamento farmacológico para a fibromialgia? Bom, esse é um assunto um pouco difícil e complexo, porque não existe um medicamento para a fibromialgia. Não existe estudos que comprovem que existe um medicamento que vá direto no ponto da dor, até porque a fibromialgia é muito complexa, ainda não se sabe de onde vem a doença. Então, um medicamento para ela é difícil ter. Então, o que se faz são tratar todos os sintomas para chegar num bem-estar, uma melhora do bem-estar do paciente. Bom, se não existe um medicamento específico para a fibromialgia, como é feito o tratamento? O médico ele vai tentar achar qual a terapia medicamentosa que mais vai se adequar ao paciente. Então, como o diagnóstico da fibromialgia é clínico, ou seja, é pelo que o paciente relata ao médico, assim é a escolha do medicamento para esse paciente também. É conforme os relatos do paciente, conforme as suas principais queixas, se é sintomas de depressão, se é problema de dormir, não conseguir dormir porque não tem um sono reparador, quais vão ser essas queixas, e com isso vão ser escolhidos os medicamentos que aquela pessoa vai usar, e aí vai ver se ela vai se adaptar ou não a esses medicamentos. Então, até chegar a uma terapia que vai fazer bem para aquele paciente, para que tenha uma melhora real, muitas vezes é exaustivo para o paciente, mas é necessário muita paciência. E outra coisa que é muito importante que seja dito: não abandone o tratamento sem conversar com o médico. Primeiro a gente conversa com o médico, fala o que está acontecendo, quais são as reações que estão acontecendo, para ver se vai ser mudada a dose ou até a terapia. Mas nunca abandone o tratamento sem conversar com o médico. Bom, o tratamento farmacológico ele é feito basicamente por antidepressivos, os neuromoduladores, os antiepiléticos,
Alguns analgésicos, podem ser opioides ou não, e alguns relaxantes musculares. Na classe dos antidepressivos, são indicados todos os antidepressivos, como, por exemplo, os tricíclicos, como a amitriptilina, a nortriptilina. Tem os inibidores da recaptação da serotonina, que é mais conhecido é a fluoxetina. Tem também os que bloqueiam a recaptação de serotonina e noradrenalina, e essa classe é a da duloxetina, que é o medicamento de primeira escolha para fibromialgia. Tem também os neuromoduladores, que aí entra a gabapentina e a pregabalina, que junto com a duloxetina fazem um conjunto que é o mais prescrito para fibromialgia. Até o momento, nós não temos estudos que comprovem que esses medicamentos eles tenham ação real na dor. Mas o que se tem nos estudos é que o alívio da dor ele está associado à melhoria na qualidade do sono, à diminuição dos sintomas depressivos, tem uma melhoria da qualidade de vida desse paciente e melhora da produtividade laboral, ou a pessoa consegue se sentir bem o suficiente para sair da cama e fazer exercícios físicos ou ir trabalhar, e que antes de tomar os medicamentos não sentia. Então o alívio não seria exatamente na dor, mas sim na qualidade de vida do paciente. Um dos medicamentos mais prescritos para a fibromialgia é a duloxetina. Segundo estudos, ele apresenta uma boa resposta no sentimento do alívio da dor e na melhora da capacidade funcional do paciente. Mas, como todos os medicamentos, ele apresenta reações adversas e essas reações são o principal motivo de abandono de tratamento. Ele apresenta muitas náuseas, pode dar cefaleia, boca seca, insônia, aumento da fadiga, e muitas pessoas relatam ter variação no peso. E esse é o principal fator de abandono de tratamento. E aqui vale o alerta de não abandone o tratamento sem conversar com o médico primeiro. Na classe dos neuromoduladores tem a gabapentina, que também é bastante prescrita, e ela, segundo estudos, foi relatado que ela melhoraria na dor. O sentimento de alívio de dor foi maior do que comparado com placebo, mas é um medicamento que apresenta também reações adversas que podem causar o abandono de tratamento, que seria, ele dá muita tontura, muita sonolência e inclusive cefaleia. Então, sempre tem que conversar com o médico se apresentar alguma reação adversa. Nessa mesma classe de neuromoduladores tem a pregabalina, que junto com a duloxetina são os medicamentos mais prescritos para fibromialgia. Ele teria sim uma ação diminuindo a dor, mas segundo estudos, ele tem também o comparativo, que a melhora seria dos sintomas e não exatamente da dor. Teria com ele a melhora da qualidade do sono, diminuindo também os sintomas depressivos, e com isso as pessoas relataram ter um alívio da intensidade das dores que estavam sentindo. Os efeitos colaterais da pregabalina seriam tremores, aumento da ansiedade, aumento da irritabilidade, tontura, sonolência. Algumas pessoas podem apresentar retenção
de líquido e com isso inchar, e também aumento da pressão. Tudo isso precisa ser relatado ao médico. Caso aconteça, principalmente alteração de pressão, é muito importante conversar com o médico sobre isso para ver se é o melhor tratamento a ser feito. E não esquecer que nunca abandone o tratamento sem conversar com o médico antes. Os medicamentos antidepressivos, eles podem levar até 4 semanas para começar a fazer efeito. Então, nesse período, a presença de efeitos colaterais é maior. Então, pode ter perturbação do sono, como pesadelo, sono agitado e aumento da ansiedade. Tudo isso acontece nesses primeiro mês até o corpo se adaptar aos medicamentos. Isso também pode acontecer com alguns neuromoduladores. Então, as primeiras semanas são as mais difíceis até o corpo se adaptar. Depois disso é que a gente vê qual o real efeito do medicamento para o paciente. O uso de analgésicos e relaxantes musculares é indicado, mas para alguns casos mais específicos, eles não são indicados para uso contínuo ou tratamento crônico, porque quanto mais a gente usa, maior a exposição, maior o risco de ter as reações adversas desse medicamento. E uma das principais para os analgésicos é problemas gastrointestinais, como a irritabilidade no estômago, pode aparecer úlceras e gastrite por causa de medicamentos. O uso de analgésicos opioides, como por exemplo o tramadol, ele é indicado para dores intensas, mas é um medicamento que precisa ter muito cuidado, porque ele apresenta muita reação adversa e também a pessoa pode apresentar tolerância à dose, ou seja, eu tomo uma dose e melhora a minha dor. Eu tomo a mesma dose depois, já não sinto uma melhora. Eu preciso aumentar a minha dose. E assim eu vou aumentando até chegar à minha dose limite. E esse medicamento não vai mais ajudar, porque eu já estou totalmente tolerante a essa dose. E outra coisa é que ele mexe na limiar de dor. Então a pessoa fica cada vez mais sensível a estímulos de dor. Outro efeito grave que pode acontecer com o uso de opioides é o aumento da constipação e as fezes duras, porque ele tem a ação de diminuir a motilidade do intestino. Com isso, a água que está ali, ela é reabsorvida e forma fezes duras com dificuldade de sair, porque também tem a diminuição da motilidade. Outro cuidado é para quem já tem a pressão baixa, esse medicamento ele causa mais hipotensão e com isso também pode causar náuseas. E é um medicamento para uso pontual, de dor intensa, média a intensa, e sempre com a recomendação médica para usar esse medicamento. Ele não deve ser usado para automedicação, porque os efeitos são graves, principalmente pelo fato de causar dependência. Então, parar de usar esse medicamento precisa ser devagar e acompanhado com o médico para não dar o efeito rebote e dar todos os efeitos de reações adversas que ele pode dar. Bom, espero ter tirado um pouquinho as dúvidas sobre o tratamento farmacológico. E qualquer dúvida é só me procurar lá na página @fibromialgia dor diária.